Mulher, nesse vídeo aqui eu vou te falar como que você acelera o teu metabolismo e queima mais gordura na menopausa. Então, se você hoje está tentando emagrecer, mesmo comendo saudável, fazendo exercício e não consegue eliminar essa barriga que te incomoda, ou então essa gordura no braço, quando você dá tchau fica balançando, aquela pochete maldita que quando você bota uma roupa, uma blusa, ela fica marcando. Fica comigo, porque eu vou te trazer uma estratégia poderosa. Ó. Eu vou falar aqui para você, tá? Olha só, para a gente vai entrar nessa estratégia aqui. Eu vou falar de alimentação, exercício, suplementação e alimentos e chás que você pode introduzir tudo junto de uma forma muito inteligente para acelerar esse metabolismo. Então fica comigo que você não vai se arrepender de investir esse tempo aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar aqui falando o que é um metabolismo, né? Você precisa entender de verdade o que é isso. Metabolismo nada mais, nada menos é que a capacidade do seu corpo processar aquilo que você está comendo e também processar os estímulos que você dá para ele. Então vamos lá. Quando você come um alimento, né, eu sempre gosto de fazer uma analogia do metabolismo como uma fogueira. Então, quando você come um alimento, então vamos falar assim, ó, o carvão. O carvão é a lenha é o alimento. Seu metabolismo é o fogo. Então, quando você coloca a lenha no fogo, o fogo ele vai queimar a lenha. Só que, aqui está um ponto chave. Se você não colocar a quantidade de lenha certo para a intensidade que aquele fogo tá, pode ser um grande problema. Então, se você hoje está com metabolismo lento, e a gente vai conseguir, eu vou te falar como que você vai descobrir isso, não adianta você colocar muita lenha e também não adianta você colocar pouca lenha, porque você não vai conseguir aumentar. O nosso objetivo é o quê? Aumentar o metabolismo, acelerar, aumentar a chama, aumentar a intensidade desse fogo. Então existe uma maneira certa de você fazer isso. Mas só para você entender, o metabolismo é mais ou menos como... mais ou menos não. O metabolismo é como o seu corpo processa aquilo que você come. E aí, trazendo essa analogia, vai ficar mais fácil de você entender a estratégia que eu vou trazer para você e aplicar ela de uma forma mais inteligente possível, tá? Agora, quando a gente fala de metabolismo, existem três coisas que prejudicam o metabolismo na menopausa. E grande parte das mulheres pensam na idade como um grande problema. E eu posso te falar uma coisa? Não é a idade. Sabe por que não é a idade? Porque essas mulheres aqui, ó, elas tiveram esse resultado na menopausa. Elas estavam com metabolismo lento e conseguiram, ainda na menopausa, ter esse resultado que você está vendo. Então veja, não é a idade, porque se fosse a idade, você concorda comigo que elas não conseguiriam ter esse resultado? Já que é a idade, elas não teriam esse resultado. Mas ainda na menopausa, elas chegaram nesse resultado. Então, eu quero tirar aqui da tua cabeça, eliminar essa crença de que a idade depois dos 40, depois que você chegou na menopausa, tudo ficou mais difícil. Fica comigo que eu vou te falar aqui três causas que te levaram a ter esse problema. E eu sei que agora você pode pensar assim, mas Lucas, antes era tudo muito mais fácil, era só eu fechar a boca e rapidamente eu perdia peso. Era só eu parar de fazer uma coisa ou começar a fazer uma atividade que pronto, eu emagrecia. E eu tenho que te revelar uma coisa muito séria. Conforme o tempo vai passando, isso aqui a gente não enxerga. Mas vamos lá. Eu vou trazer uma analogia aqui para você, tá? Entender o que eu quero dizer aqui. Por que antes era mais fácil e depois se tornou mais lento? Ou ficou pior, ou talvez você nunca mais conseguiu chegar num determinado peso. Mas vamos lá. Vamos pensar assim, ó, fazer analogia, eu estou pensando aqui agora, como que eu posso trazer isso para você. Eu já consegui trabalhar a analogia na minha cabeça, agora eu preciso organizar isso para que você entenda. Mas vamos pensar na sua casa, na limpeza da sua casa, tá bom? Então, vem comigo aqui nesse raciocínio. Você concorda comigo? Se você limpar a sua casa todos os dias, você não vai deixar acumular sujeira? Concorda comigo, certo? Se você passar a limpar a sua casa agora a cada 2 dias,
vai ter um acúmulo de sujeira, mas esse acúmulo ele não vai ser tão intenso. Então, vamos lá, limpo a casa todo dia, cara, minha casa está sempre limpa. Passei a limpar a casa a cada 2 dias, minha casa ainda assim não continua muito suja, porque acumula pouco, e quando eu limpo, eu consigo limpar com facilidade, certo? Agora, se a gente botar a cada semana, imagina, você limpar a sua casa a cada semana. Olha, quando eu limpar a casa, vai ter muito mais sujeira, vai estar muito mais desorganizado e vai ser mais trabalhoso. A cada semana vai ser mais trabalhoso, vai levar mais tempo, eu vou precisar, de repente, de mais produto. E se a gente for colocar agora a cada mês? E se a gente for colocar a cada ano? Nossa, imagina você limpar... Não dá nem para imaginar, né? A cada ano. Você concorda comigo? Imagina a sua casa ficar um ano... Você morando na casa, então, sujando e aquilo se acumulando. É impossível você viver num ambiente por um ano sem limpar. O que eu quero trazer aqui para você é que o acúmulo de sujeira vai gerando, né, e não só o acúmulo de sujeira, mas todo o ambiente desarrumado, aquilo vai gerando uma coisa ruim dentro de você que você não consegue nem ficar naquele ambiente. Aquele ambiente está sujo, ele está fedorento. O que isso tem a ver com esse processo que antes era fácil você perder peso e depois ficou mais difícil? Que antes era pouca sujeira. Entende? Antes você não tinha tanto acúmulo de gordura. Antes você não tinha uma inflamação mais elevada, mais intensa, vamos dizer assim. Então era muito mais fácil, né? Você limpava a casa e rapidamente você, pronto, solucionava o problema. Não tinha tanto esforço. Era só você fechar a boca, era só você fazer uma dietinha que tudo se resolvia. Só que conforme você vai vivendo, vai passando os anos, essa sujeira ela vai se entranhando, as coisas vão ficando toda desorganizadas. E a gente pode trazer aqui, a sujeira é a gordura e as coisas desorganizadas são os seus hormônios, o seu metabolismo. Então, a casa, e aí a casa que é o seu corpo, o seu sistema biológico, ele vai ficando todo bagunçado. E quanto mais tempo você vai deixando isso acontecer, pior vai ficando no longo prazo. Então, você tem a crença, porque as pessoas falam isso, né, de que depois dos 40 anos, né, você tem uma mudança biológica, mas não é isso que levou você a ter dificuldade. E aí a gente pode fazer essa analogia que é assim, ó, antes dos 40 você tinha uma pessoa que te ajudava a limpar a casa, e depois dos 40 essa pessoa ela foi embora. E agora você é obrigada a cuidar dessa casa. Você está entendendo? Então não é a idade, não é necessariamente os hormônios, porque eu mostrei aqui para você mulheres na menopausa que conseguiram. E se elas conseguiram, a gente elimina essa crença de que a menopausa é o problema. Não, não é o problema. Porque elas aprenderam, o que eu vou te ensinar aqui, elas aprenderam o que fazer na menopausa, levando em consideração toda essa particularidade da queda hormonal, das alterações biológicas que existem de fato, que vão proporcionar uma outra coisa no seu corpo, em você, mas que a partir do momento que você respeita, entende essa fase e faz as coisas certas, tudo tem como mudar. E automaticamente você chega no resultado que você quer. Você acelera o seu metabolismo, regula os seus hormônios, perde gordura, emagrece, melhora a tua saúde, a tua qualidade de vida. Então, eu levei um pouco de tempo aqui para você conseguir entender, eliminar essa crença, porque crenças limitantes limitam a gente. Então, se você acredita que a idade é um problema, você nunca avança. Você sempre vai se tornar a vítima da idade, da menopausa. Então, dito isso, quais são as 3 coisas que prejudicam o metabolismo da menopausa? Tá? Primeira é a inflamação. O que é inflamação? É basicamente um estado onde o seu corpo está combatendo um problema, um desequilíbrio, uma infecção, seja o que for. Então, quando você corta o dedo, existe um processo inflamatório. Então, é o corpo combatendo um dano no tecido. E quando você tem um dano nesse tecido, se você não tratar, pode gerar uma infecção bacteriana. Então, quando tem uma infecção bacteriana aqui, o corpo ele também vai estar combatendo essa infecção, combatendo as bactérias. Então, é um trabalho dobrado.
É um trabalho onde você tem que reparar o tecido cortado e tem que matar as bactérias aqui e não deixarem elas se proliferarem. Inflamação é isso. E aí, quando a gente entra, né, no cenário que você se encontra hoje, então eu acredito que você esteja com sobrepeso, né, ou seja, tem um excesso de gordura acumulada no seu corpo, você tem uma inflamação intestinal, que vai ter lá um intestino que não está trabalhando, um intestino que está machucado, o seu corpo ele está simplesmente focado em combater a produção de toxinas inflamatórias da gordura, que a gordura ela vai produzindo toxinas inflamatórias. E o sistema imunológico ele tem que combater aquilo ali, ele tem que eliminar aquilo ali, porque aquilo gera uma inflamação. E lá no intestino você tem danos sendo ocasionados no intestino. Então o sistema imunológico ele também tem que combater esses danos, né, essas feridas, eu falo que são feridas lá no seu intestino, só para ficar mais didático o entendimento. Nesse caso, o teu corpo ele não está, né, ele não tá preocupado em processar tudo que você come de uma forma para te gerar mais energia, para acelerar o teu metabolismo e fazer você queimar gordura. Não. Ele está pouco preocupado por isso. Então, o trabalho do metabolismo aqui é reduzido. Então você vai tender a ficar mais cansada, sem disposição. Por quê? Porque o trabalho que ele tem que fazer agora é combater a invasão, combater os danos. Por isso que o estado inflamatório, pessoas com sobrepeso e obesidade são pessoas muito cansadas. Por quê? Toda a energia está direcionada para o sistema imunológico e não para as outras funções, teoricamente. Por isso que todas as outras coisas começam a ficar comprometidas. Então esse é um ponto que vai conduzir você a ter uma redução metabólica, tá? Redução do seu metabolismo. Segunda coisa, disbiose. O que é a disbiose, Lucas? O desequilíbrio das bactérias que vivem no seu intestino. As bactérias ruins, quando elas se proliferam, quando elas ficam em maior predominância, causando o que a gente chama de disbiose, elas começam a produzir substâncias que inflamam o intestino, então gera o machucado no seu intestino, e substâncias também que reduzem o seu metabolismo. Então a gente tem um outro fator aqui, ó, substâncias que reduzem o teu metabolismo. Então, se a gente já estava lá tendo um processo inflamatório reduzindo o metabolismo porque está dando prioridade para o sistema imunológico, agora a gente tem também um outro fator que intensifica, que é o quê? Substâncias que reduzem o metabolismo. Além disso, bactérias, né? E aqui é importante eu ressaltar uma coisa. Quando a gente fala de disbiose, né, desequilíbrio bacteriano, inflamação intestinal, aqui a gente também está falando de fungos e parasitas. Bactérias é um grupo, fungos e parasitas é outro grupo, e parasitas são outro grupo, tá? Mas tudo está interligado, porque está tudo lá no seu intestino. E fungos e parasitas e bactérias, quando a gente elenca esses nomes, a gente não está dizendo que eles são horríveis, não. Existem fungos, parasitas e bactérias boas que desempenham um papel. O problema é quando isso fica desequilibrado. Aqui que está o problema. Quando entra desequilíbrio, você acaba tendo prejuízos, você acaba tendo fungos, parasitas e bactérias ruins que estão te causando dano. E esses três grupos aqui, vamos dizendo, eles consomem energia também. Então, tudo que você come, que vai gerar uma energia para o seu corpo, está sendo consumido por essas três coisas que estão lá no seu intestino em predominância. Então é como se você tivesse, vamos supor assim, ó, 100%, né, de energia. Você está consumindo, ó, vamos falar assim, ó, 100% da sua energia é consumida ao longo do dia. Vamos pegar aqui 50%, num número aqui hipotético só para você entender. 50% está alimentando essas bactérias. Alimentando, elas estão consumindo. E aqui quando eu falo energia, eu estou falando não só a nível de energia mesmo, caloria, mas eu estou falando de nutrientes, tá bom? Então, uma parte vai para cá, outra grande parte vai lá para o teu sistema imunológico, e o que fica para você? Quase nada, né? Por isso, mais uma vez que você tem essa queda, nossa, Lucas, eu estou me arrastando, nossa, Lucas, eu acordo com muita preguiça, eu procrastino as coisas. E aí você acredita que isso é seu. Você relaciona isso com a sua pessoa. Ah, eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Na verdade, o teu estado biológico está todo desequilibrado, fazendo você sentir tudo isso e ter esse tipo de comportamento. Procrastinação, preguiça.
Essa é a segunda coisa, disbiose, tá? Terceira coisa, restrição calórica severa. As famosas dietas da moda, as famosas alimentações restritivas. Então você quer emagrecer, o que você faz? Eu não tenho o que comer. Eu tenho que tirar, eu tenho que comer pouco. Isso aqui engorda, eu tenho que tirar o carboidrato, eu não posso comer fruta. Você entra numa neura e você associa isso com o passado, porque lá no passado você fez jejum, você fez dieta cetogênica, você comeu muita proteína, pouco carboidrato, e você teve um resultado que você leva para a tua vida essa memória e sempre lembra dela e quer colocá-la em prática quando você está no ímpeto de emagrecer. Só que, lembre-se, se você for parar para pensar, todas as vezes que você fez esses tipos de dieta, o que aconteceu? Você emagreceu e logo depois você engordou. Por que você engordou? Porque não foi sustentável. E aí, depois que você engorda, qual é o... Por que você engorda, na verdade? Né? Porque você teve um comportamento oposto. Você se restringiu, então você colocou o teu corpo num estado extremamente debilitado, energeticamente falando, onde você se privou muito. Automaticamente ele teve que queimar gordura porque ele teve que produzir energia, então você tem uma perda de peso. Às vezes você tem até perda de peso, mas não perde tanta gordura, por exemplo, localizada da barriga ou do braço. Você tem uma perda até de massa muscular, muitas das vezes, perda de água, um pouco de gordura, mas a proporção, ela não, de gordura para perda de peso, às vezes ela não é proporcional. Você chega e fala assim, cara, mas eu perdo peso, mas a minha barriga não some. Por quê? Porque você está entrando num quadro de escassez nutricional. E quando você entra nessa escassez nutricional, o seu corpo ele reduz o teu metabolismo, porque ele pensa, bom, a fulana aqui, ela está passando fome. Porque não está entrando caloria. Não está entrando nutrientes necessários para o corpo produzir o que ele precisa produzir, para manter as atividades. E aí, você automaticamente começa a ter uma redução no teu metabolismo, então o corpo ele começa a processar de uma forma mais lenta, mais calma. Para que eu vou ficar gastando energia? Eu não posso. Porque, no fim das contas, a informação que ele recebe é o seguinte, e dentro do cenário, é que se você continuar se ele continuar trabalhando como ele trabalha, ele vai começar, né, continuar tendo uma demanda de energia um gasto de energia elevado para uma quantidade que está sendo consumida baixa. Ele vai ter que ficar usando gordura para recompor aquilo que falta. Você vai perdendo gordura até que você morre. E se você for perdendo, né? Vamos pensar assim, ó, direto, porque ele não sabe que você está intencionalmente entrando numa dieta restritiva que em qualquer momento você pode fornecer comida para ele. Ele não sabe disso. Ele identifica o que está acontecendo. Então, para que ele se previne disso, desse mal, dessa morte, vamos dizer assim, ele começa a trabalhar com aquilo que está acontecendo no momento. Então já tem algum tempinho ali que você está uma semana, um mês, 2 meses que você não está ofertando o que ele precisa, reduz o metabolismo. Por isso que muitas das vezes você até tem uma perda de peso, depois você para. Lucas, não consigo mais perder peso. Eu perdi aqui 5 quilos e agora travou e nada acontece. Muitas das vezes tem essa relação. E aí, o problema depois é o quê? E aí a gente vai entrar em 2 elementos aqui importantes. Primeiro, quando você entra nesse modo de escassez, né, quando ele entra no modo ele reduz o metabolismo, ele entra no modo que eu chamo de modo de acúmulo. O que é o modo de acúmulo? Ele faz o seguinte, olha, está entrando pouca comida. O que entrar, eu tenho que aproveitar. Então, diante de uma dieta restritiva, o que acontece? Você já passou por isso, eu tenho certeza. Todo mundo que faz uma dieta restritiva passa por isso. Chega um determinado momento que você acaba furando essa dieta. Seja porque você está com fome, seja porque você está com desejo, seja porque você juntou os dois. Né? Você vai numa festa e você não consegue dizer não, ou você se permite, de fato, naquele final de semana comer um sorvete, comer uma coisa que você gosta, ou seja, uma coisa mais calórica, e aí faz com que você, ao aumentar essa oferta calórica e nutricional, o corpo fala o quê? Eu preciso acumular isso aqui. Porque eu não sei quando vai vir de novo. E aí você vai e tem um maior acúmulo. E aí você tem aquela sensação de que, poxa, Lucas, eu quase não como e não consigo emagrecer.
Porque agora o teu perfil metabólico, ou seja, o teu metabolismo, ele está no modo que ele aproveita mais para acumular do que para utilizar. E aí você não consegue, né, ter uma perda considerável de peso, de gordura, principalmente, mesmo fazendo muito exercício. Porque aí você também pensa que é mais exercício. Aí você vai lá e se mata na academia, fica 2 horas na academia, 3 horas. Não vai resolver. Então, a gente tem esse ponto aqui, que é o metabolismo entrando nesse modo de acúmulo. Agora a gente tem um segundo fator, que é o quê? Você começar a ficar literalmente de saco cheio dessa restrição. Porque a restrição, ela leva também à privação social. Você tem que ficar dizendo muitos não, você não pode fazer muitas das coisas que você estava acostumado a fazer. Chega um momento que você satura. Não compensa. Porque você sofre muito e o resultado se torna muito pequeno. No início até vale a pena, porque você vê uma mudança, você gera mais motivação. Só que depois, essa redução, esse resultado, ele fica cada vez menor, ou até ele mesmo ele para. Só que o teu sofrimento, ele continua o mesmo. Por quê? Porque você ainda está restrita. E aí você começa a ter aquele diálogo com você mesmo do seguinte, poxa, caramba, eu não estou mais aproveitando, poxa, as pessoas estão falando que eu sou a chata da dieta, que eu não posso mais isso, que eu não faço mais aquilo, meu marido reclama, minha filha reclama, eu não aproveito mais. Você começa a ter um conflito mental que te coloca numa posição de falar assim, cara, o que você quer para sua vida? Você quer viver em dieta? Você quer viver assim? Será que vale a pena você viver assim? Aí você começa a se questionar, poxa, quando eu era gordinho, estava mais gordinha, eu era mais feliz, né? Porque pelo menos eu não estava bem com o meu corpo, mas eu aproveitava, as pessoas, né, não ficavam me enchendo o saco, então eu não ficava desse jeito irritada. Você começa a se questionar. E dentro desse questionamento vai chegar um determinado momento que você vai se sabotar ou vai se permitir e você vai ter prazer. E nesse prazer você fala, caramba, poxa, tá valendo a pena. Pô, tô curtindo pra caramba aqui, curti com meu marido, a gente jantou, curti com meus filhos, a gente saiu pra almoçar, pô, foi mó legal. Você se sentiu bem. Porque agora você está não só tendo um bem-estar com os alimentos que geram esse bem-estar, mas também o momento ele fica muito mais agradável, porque você está aproveitando o momento. E é aqui que entra a desistência do processo. Então veja, toda essa dinâmica, né? E aí eu até extrapolei aqui para outras esferas, mas tudo isso conduz você a ficar com esse metabolismo todo desregulado. E aí isso vai acontecendo ao longo da sua vida, ano após ano, e aí você entra novamente, né? Quando você chega num patamar de peso elevado, você fala assim, nossa, meu Deus, eu engordei muito, a roupa não está entrando, preciso emagrecer. Aí você volta naquele padrão que você cometeu, né? Que você fez lá 1 ano atrás, já 3 anos atrás, na tentativa, só que já se passaram 3 anos, já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos e cada vez mais vai ficando menos eficiente, até que você de fato chega ali nos 40, 45, 50 anos, 60 anos, e cara, tá uma desordem. Então, existem essas 3 causas que elas precisam primeiramente ser reconhecidas. Você precisa tirar essa crença limitante que é a tua idade. Existem 3 causas que estão predominando, que é a inflamação, a disbiose e a restrição calórica que você já veio fazendo e que talvez hoje você esteja fazendo, caso você esteja tentando emagrecer pelo jeito tradicional, que estão te travando, é apenas isso, tá? E isso tá fazendo com que o teu metabolismo, a tua fogueira esteja assim, ó, bem fininha, bem pequenininha, quase apagando. Dá um sopro, pronto, apaga. Se talvez até não tenha até apagado já, né? E a gente vai entrar aqui na estratégia. Mas antes de eu entrar na estratégia, eu quero trazer um outro elemento que talvez você se questione agora, né? Talvez você faça parte desse grupo, que é o quê? Lucas, e para quem tem hipotireoidismo? Eu tenho hipotireoidismo. Meu metabolismo é lento por causa do hipotireoidismo. E aí? É o problema do hormonal. Eu tenho que te revelar uma outra coisa. Assim como a idade, hipotireoidismo é uma condição que você, de fato, vai ter um comprometimento na tua tireoide, tá? Onde essa tireoide ela vai ter um desequilíbrio na produção de hormônio e na ativação do hormônio do hormônio tireoidiano que vai ativar o teu metabolismo. Né? A tireoide é o principal órgão responsável por ativar e inibir o nosso metabolismo. Ela tem uma relação direta, certo? Mas, quando você tem um diagnóstico de hipotireoidismo, você vai ser tratada com o hormônio. Então, é bem provável que quando você, né, chegou lá no médico, foi diagnosticado com hipotireoidismo, você vai ter o quê? Uma prescrição de um T4, um tireoide, enfim. Você vai ter ali o T3 ou o T4 sendo prescrito. E aí você começa a tomar esse hormônio. O que é esse hormônio? É aquilo que você deveria produzir. Então,
Quando você fala que tem hipotireoidismo, na verdade você já não passa a ter mais hipotireoidismo a partir do momento que você está consumindo o próprio hormônio. Faz sentido? Porque você está consumindo um hormônio que você deveria produzir que você não produz. Então eu estou consumindo algo que eu não produzo. Então logo eu tenho esse hormônio no meu corpo. Então eu não tenho mais hipotireoidismo. Ponto. Esse eu quero que você entenda. Só que você vai falar para mim, mas Lucas, eu olho os meus exames estão sempre alterados. Parece que eu não estou tomando. E aí a médica até aumentou os hormônios. E aqui vem uma coisa invisível que quase nenhuma mulher enxerga e muitos poucos médicos entendem isso ou olham para isso, né? Porque foge um pouco da área do médico, que é o quê? A capacidade que eu estou tendo de, primeiro, absorver o hormônio, então eu estou falando de intestino. 2, de converter o hormônio que eu estou tomando num hormônio que de fato ativa o meu metabolismo. Porque o hormônio que você geralmente toma, né, que a gente no quesito, vou falar, as pessoas que têm o hipotireoidismo, é o quê? O T4. Você pode até tomar o T3, mas muitos poucos médicos passam o hormônio ativo que é o T3. Geralmente passam o T4. Então o T4 ele entra no teu organismo e lá, né, dentro aí no processo biológico vai fazer o quê? Ser convertido em T3. Então tem um mecanismo que o corpo abre esse T4 e vira T3. Pronto, ativou o metabolismo ali. Então esse T3 vai ativar o metabolismo. E aí quando você está inflamada, quando você está inflamado um corpo um todo, e você tem um intestino inflamado, você tem um intestino que não consegue absorver de forma eficiente esse hormônio T4. Então você já tem, você está lá consumindo, vamos supor, 100, vamos falar assim, 100, você tem uma absorção de 30%. Ou seja, já é muito menos. E aí você tem que tomar mais, vai aumentando. É igual remédio de pressão, igual outros remédios que você tem que ficar tomando a dose. Muitas das vezes é porque o teu intestino está inflamado e você não está tendo uma boa absorção. Beleza. Desses 30% que você absorve, sei lá, 15%, 10% vai ser convertido em T3. Por quê? Porque o corpo inflamado, ele está com dificuldade de ter os nutrientes, os mecanismos para converter. Para você ter uma ideia, o processo de conversão ou produção, agora eu não me lembro exatamente, mas só para você entender, o selênio, né, o nutriente selênio, ele é responsável por todo o mecanismo tireoidiano. Então, se você tem uma carência em selênio, você vai ter um comprometimento na ação tireoidiana, que é na produção e na ativação dos hormônios tireoidianos. Então, veja, às vezes você está lá tomando suplemento de selênio, às vezes você está lá coma 2 castanhas do Pará por dia, que é rica em selênio, ela te dá toda a quantidade de selênio. Tá, mas o intestino está inflamado. A absorção dele não está sendo eficiente. Você acha que você está fazendo certo, né? Porque você está de fato fazendo. Você está tomando suplemento, você está comendo a quantidade, o alimento X, está tomando hormônio. Só que a absorção está comprometida. Além da absorção estar comprometida, a ação no seu corpo, a ação biológica, fisiológica, está comprometida também, porque o corpo, ele está inflamado, ele está focando em combater a inflamação. Isso aqui que a gente chama o quê? Desequilíbrio hormonal. Não tem uma eficiência. Você às vezes faz tudo certo, né? Vou falar entre aspas aqui, porque às vezes você de fato não faz certo, mas vamos botar que você faz, mas não está tendo uma boa resposta. É óbvio, porque você não está tratando a raiz, você está tratando o sintoma. Então, se você tem hipotireoidismo, não é um problema. Tudo que eu passar aqui, você vai conseguir resolver, tá? Sabendo, então, das principais causas, então vamos falar assim, ó, as raízes, cara, eu sei a raiz, eu tenho que tratar o quê? A raiz ou o sintoma? A raiz. Então a gente falou de inflamação, eu tenho que desinflamar. A gente falou de disbiose, eu tenho que tratar essa disbiose. E a gente falou de restrição calórica, eu não posso ficar me restringindo, eu tenho que consumir a quantidade certa. É em cima disso que o meu protocolo é baseado. A gente desinflama o intestino. O protocolo para desinflamar, ele também é pensado no quesito metabólico, onde a gente vai trabalhar estratégias para fornecer nutrientes e alimentos que vão gerar esse estímulo metabólico, né, de aceleração e queimar gordura. E a alimentação eu digo que é a base de tudo isso aqui. Tanto para eu desinflamar, tratar a disbiose, quanto para ativar o metabolismo. Então, eu vou te apresentar aqui o esqueleto da estratégia para você acelerar o teu metabolismo e queimar mais gordura na menopausa, tá?
Eu vou te dar algumas orientações aqui, mas se você quiser ter esse acompanhamento personalizado comigo, eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp para você ter mais informações de como funciona isso, né? Eu entender mais a sua situação. Né? Geralmente eu gosto de entender um pouco a dinâmica ali do que a paciente está vivendo, a paciente não, a pessoa que me procura está vivendo, como que o meu método vai ajudar, se realmente vai servir para ela. E a partir disso eu passo as informações de pagamento, de valores e etc. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre o meu acompanhamento, para te ajudar, te acompanhar e construir todo o método para você, só você clicar aqui embaixo na descrição, tem um link do meu WhatsApp. E eu vou te dar no final uma outra possibilidade, tá, de você pegar tudo o que eu falar aqui, essa estrutura que eu falar para você, e começar hoje mesmo esse processo. Mas vamos lá. Eu separei aqui 4 coisas para te ajudar, tá? Perfil alimentar, então a dieta ideal para você ter esse processo acontecendo de desinflamar o seu corpo, tratar a desbiose e acelerar o seu metabolismo. Exercício, então eu vou te dar aqui uma dinâmica de atividade que você pode fazer voltada para destravar, para ativar de fato o teu metabolismo, acelerar o seu metabolismo. Suplementação, né? E aí eu gosto de uma suplementação que ela é combinada com o exercício, muito poderosa. Eu vou te falar alimentos assim que você pode estar introduzindo, tá? E chás também, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero trazer um conceito aqui. Inclusive eu tirei algumas coisas desse livro, tá? Esse livro que eu tenho estudado muito ele para aumentar o meu repertório de conteúdo sobre intestino. E existe uma coisa que eu adoro, inclusive o perfil da minha alimentação, a estratégia que eu utilizo na primeira etapa do meu método, ela é baseada numa coisa que a gente chama de crononutrição. Não sei se você... Acredito que você nunca tenha ouvido falar disso, tá? Porque realmente poucos profissionais estudam essa área da nutrição. Mas o que é a crononutrição, só para você entender? Crono vem de relógio, tá? E nutrição vem dos nutrientes. Então, a crononutrição, ela fala o seguinte, ela diz pra gente que comer nutrientes em momentos específicos do dia ajuda o corpo a ter um tipo de ação. É basicamente isso, tá bom? E eu vou te explicar com mais calma aqui e detalhes sobre o perfil, e aí eu vou falar assim, ó, a minha filosofia e o perfil de alimentação que eu acredito ser mais eficiente para acelerar o metabolismo agora, no momento que você se encontra inflamada, com sobrepeso, com intestino desequilibrado e com dificuldade de perder peso e gordura principalmente, tá? Primeiro, o perfil de alimentação que eu passo para as minhas pacientes na primeira fase é um perfil de 5 refeições. E eu vou te explicar o porquê 5 refeições e está ligado à parte da crononutrição. Primeiro você tem que entender que dentro de você, seu organismo ele tem um relógio biológico. É o que ele fala aqui, ó. Quase todos os organismos vivos possuem um relógio endógeno, ou seja, um relógio dentro de você. Eu denomino como um relógio biológico, que garante comportamentos e respostas fisiológicas. Então, o seu relógio interno, ele estimula os seus órgãos a terem atividades e também isso vai gerar um comportamento. Então, é só a gente parar para pensar. De manhã, quais são as tendências de comportamento que eu tenho? Atividade. À noite, quais tendências de comportamento eu tenho? Descansar. Então, o nosso relógio, de acordo com o ciclo do dia e da noite, ele vai ter respostas fisiológicas de acordo com o momento do dia. E aí, ele vem falando assim, ó. Tem sido demonstrado que uma boa sincronização do relógio biológico com os ciclos ambientais, ciclo do dia, o ciclo da noite, o alinhamento de todos esses relógios corporais, então o que ele fala aqui que é como se cada órgão tivesse o seu próprio relógio, e de fato existe isso. Eu vou colocar aqui uma imagem para você ver. Deixa eu só terminar aqui, ó. E o alinhamento de todos os relógios corporais e o bom funcionamento da maquinaria do relógio molecular, então aqui a gente está falando de um todo, são essenciais para a saúde e o bem-estar do ser humano. Em outras palavras, a ciência mostra que quando a gente tem o nosso relógio biológico, nosso relógio, quando eu falo relógio todo, a gente está falando de cada órgão, deixando eles trabalharem da sua forma, enfim, e todo um alinhamento, que é o que a gente vai trabalhar aqui, a gente consegue ter uma saúde impecável e um bem-estar. Eu vou botar aqui na imagem ao lado, isso aqui é o que a medicina chinesa traz pra gente, né? Mais ou menos ali você vai perceber que cada
órgão vai ter um determinado horário de trabalho, né? É óbvio que todos os órgãos trabalham 24 horas por dia, porém cada órgão tem o seu próprio relógio. E você percebe que cada um vai ter o seu pico de atividade. E o mais interessante é que quando a gente para ver lá às 5 horas até 8 horas da manhã, logo no iníciozinho do dia, olha o órgão que predomina. É o intestino grosso. A parte do intestino que elimina as fezes. Isso é muito, muito legal, porque isso a gente começa a ver que o intestino ele tem o trabalho, logo no início do dia, de eliminar todos os resíduos do dia anterior. Então, são as fezes. Para quê? Para você começar o seu dia com o intestino grosso livre para os novos resíduos que vão ser formados naquele dia. Então, quando tudo isso aqui está em ordem, você vai ter muito mais saúde e bem-estar. E aí ele vem falando o seguinte, ó. Olha só isso aqui. Esse relógio, ele desempenha um papel crucial na regulação das secreções endócrinas, ou seja, tudo que está relacionado às secreções internas, hormônio, enzimas, neurotransmissores, substâncias, tudo que está relacionado dentro de você está voltado para o relógio biológico. E aí ele fala, e aí ele vai falando aqui, né? Isso tem a ver com sinalização das células, proliferação dessas células, ou seja, crescimento, reparo nos danos no seu próprio DNA, angiogênese, homeostase metabólica, resposta inflamatória, resposta imunológica. Eu sei que alguns termos aqui podem parecer técnico demais, mas o que ele está dizendo no fim das linhas aqui? Que esse relógio desempenha um papel crucial numa resposta inflamatória, numa resposta imunológica, ou seja, ajuda no processo de desinflamação, ajuda no processo de defesa do corpo, ajuda na resposta de produção de célula, reparo do DNA, isso tudo quando, obviamente, o seu corpo está regulado, alinhado. Agora, já foi demonstrado que quando esse relógio biológico, ou seja, o seu corpo está em desequilíbrio, que é o caso de agora, eles relacionaram aqui, ó, e viram que, ó, doenças hepáticas, câncer de fígado, doenças inflamatórias intestinal, câncer de colo retal e obesidade. A regulação do ritmo circadiano é importante, portanto, não para manter apenas a saúde metabólica e digestiva, mas também para prevenir o desenvolvimento de várias doenças. Por que eu faço o protocolo alimentar na primeira fase do meu método com 5 refeições ao dia? Porque é a melhor forma de você regular o seu relógio biológico. A cada refeição que você faz, café, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar, você vai estimulando esse corpo na recepção dos nutrientes. Então, a cada momento do dia, você vai adaptando e estimulando o corpo a trabalhar de uma forma que ele entenda que eu recebo alimentos, eu recebo refeições, eu recebo grupos de nutrientes específicos aqui a cada momento do dia. E isso é muito importante que seja feito todos os dias. Por isso que eu falo muito para minhas pacientes, eu sei que algumas ainda assistem, né, os meus vídeos no YouTube, então eu quero deixar esse recado aqui para você, mulher. Por isso que eu falo, você precisa seguir o cardápio todos os dias. Independente se você está com fome ou não, você vai e faça a sua refeição. Porque fazer a refeição, acima de tudo, é informar o corpo que eu estou fornecendo um estímulo para ele. E quando eu recebo. E eu posso, né? Quando eu falo, eu até falo assim para a gente, se você não está com fome para comer, de repente, um lanche da tarde que é um pouco maior, um sanduíche, uma panqueca, com uma fruta. Se você, no final de semana, que eu falo para elas, cara, você precisa seguir o cardápio no final de semana, ainda que você saia no almoço. E muitas falam, mas Lucas, às vezes eu como no almoço, eu não sinto vontade de comer nada à tarde, porque eu ainda estou satisfeita. Não importa, você tem que seguir o planejamento. Porque à tarde, você mesmo que coma fruta, toma um whey, você está fazendo o quê? Informando ao seu relógio que existe um estímulo. Não só porque está tendo um processo digestivo, de distribuição de nutrientes, etc., mas também porque você está fornecendo nutrição para o corpo. Então, isso faz com que o teu relógio fique equilibrado. Por isso que muitas pacientes, quando começam a aplicar o que eu chamo, né, o cardápio desinflama, elas já começam a ter resultados em uma semana. Porque a gente começa a regular esse ciclo circadiano que está envolvido com o meu relógio interno, o meu relógio biológico, com o relógio do dia.
E aí a gente vê melhora na energia, a gente vê melhora no sono, a gente vê melhora no processo de digestão, tudo melhora. Porque quando você come alimentos que não são tão eficientes em momentos diferentes do dia, você vai ter o quê? Um desequilíbrio. Então, se você toma café, se você for sensível à cafeína e você toma café à noite, o que acontece? Você não dorme. Por quê? Porque você consumiu um tipo de nutriente no momento errado do dia. Assim, quando você come muita, vamos dizer assim, muita carne vermelha à noite, a carne vermelha ela tem uma dificuldade de digestão. Então, você passa mais tempo digerindo, logo você dorme com a barriga estufada. Por isso que falam, não coma coisas pesadas à noite. Coma 2 horas, faça o seu jantar, a última refeição, 2 horas antes de você dormir. Por isso. Então, aqui no perfil alimentar, eu quero que você se atente a ter 5 refeições ao dia. Isso vai te ajudar a regular o teu relógio biológico, acelerar o teu metabolismo e também ajudar no processo de desinflamar o intestino, ajudar a regular as bactérias, né? E com isso vai melhorar o teu perfil. Exercício. Vamos falar de exercício. Eu quero entrar aqui numa coisa que durante muitos anos e até hoje eu faço quando eu quero dar uma secada, eu quero perder gordura, eu utilizo essa estratégia que eu aprendi quando eu fui atleta de fisiculturismo, tá? Que é fazer um exercício de baixa intensidade em jejum. O que eu estou falando sobre isso, né? Caminhar em jejum. Durante muitos anos, muitos e muitos anos, e se você for parar para ver fisiculturismo, que é a elite da alta performance do corpo, você vai perceber que eles 95% deles fazem aeróbico em jejum. E 5% que não faz é porque não precisa, porque perde gordura muito rápido. Mas grande parte que são fisiculturistas, e você vai ver tanto homens quanto mulheres, fazem cardio em jejum. É o termo que a gente utiliza. Que é o quê? Fazer um exercício de baixa intensidade em jejum. Então pode ser uma caminhada. Por que não fazer de alta intensidade? Porque quando você corre em jejum, quando você faz uma musculação em jejum, você vai estar priorizando a utilização de energia mais rápida. Então você vai pegar um outro tipo de energia, que é a energia mais rápida, que é a energia que está no seu sangue, que é a energia que está disponível no teu músculo, e não necessariamente a gordura. Porque a gordura, para ela ser gerada, ser transformada, vamos dizer assim, em energia, precisa de um pouco de mais tempo. Então, quando você tem um exercício de baixa intensidade, que é um exercício que não te demanda tanto, você não fica cansado, ofegante, não aumenta tanto a tua frequência cardíaca, você consegue se manter no limiar, que a gordura ela vai ser quebrada devagarzinho e você vai estar utilizando ela, porque você não está precisando de energia rápida. Então, esse mecanismo ele funciona muito bem nesse modelo, exercício de baixa intensidade em jejum. Então, eu sempre gosto de fazer uma caminhada logo de manhã cedo em jejum, para que eu aproveite o jejum que eu vim fazendo desde do jantar, né, que eu entrei em jejum no jantar do dia anterior, todo o período que eu estava dormindo e logo de manhã cedo. Então a gente tem essa eficiência. Outra coisa que o aeróbico em jejum ele vai te ajudar a produzir mais mitocôndria. Mitocôndria é uma organela, é uma célula, vamos dizer assim, que está no seu corpo que é responsável por pegar a energia e gerar. Então, é pegar o substrato, então a gordura, a glicose, e gerar essa energia para a célula, para o corpo. Então, quanto mais mitocôndria você tem, mais você queima gordura. Então, é um processo acumulativo. Enquanto você também está ali no momento queimando um pouco de gordura, você vai produzir mitocôndrias que no futuro vai consumir mais gordura. É muito poderoso isso aqui e, obviamente, você só vai conseguir ter todos esses efeitos, né, de forma eficiente se você seguir o planejamento alimentar corretamente. Então, vou já liberar aqui para você a oportunidade que você pode começar agora. Aqui embaixo na descrição também vou deixar o cardápio Desinflama. É uma forma de você começar o primeiro passo mais rápido, caso você não possa agora pagar pelo meu acompanhamento e ter todo a personalização do protocolo, e enfim. Você já começa agora por um valor irrisório, R$ 49,90. Você já aplica as estratégias que eu estou falando aqui, então o cardápio Desinflama, como eu falei, já vai estar dentro do perfil alimentar, você vai ter todas as combinações certas dos alimentos, vai ter a quantidade exata que você tem que comer e a frequência, né? A quantidade certa ali que eu botei, 5 refeições. Então você vai já ter o cardápio, você já elimina essa dúvida que você vai poder. Quais alimentos eu como? Em tal. Cardápio, R$ 49,90 você já tem tudo isso. E começa a aplicar, se você conseguir, o aeróbico em jejum. Tá? Se você está hoje sem fazer exercício, sem nada, cara, começa com esse aeróbico em jejum de manhã cedo. Lucas, eu já faço academia e tudo mais.
Vem comigo que eu vou te dar, no final, uma outra possibilidade aqui, tá bom? Mas voltando. Então, aeróbico em jejum, poderosíssimo por esses dois fatores. Agora a gente entra na parte da suplementação. Vamos lá, eu quero que você pense comigo. Cara, se eu estou ali fazendo uma alimentação que está me ajudando, né, a não entrar numa restrição calórica severa, eu até esqueci de adicionar esse detalhe. Essa alimentação ela vai te colocar exatamente no patamar que você não vai desacelerar o teu metabolismo porque você está restringindo muita caloria. Não, é uma quantidade certinha, por isso que tem as quantidades exatas, e eu sempre sugiro que você pese os alimentos para garantir essa quantidade exata, que vai permitir que você acelere mais o teu metabolismo, porque você vai estar consumindo mais lenha. E essa lenha, numa quantidade exata, vai o quê? Alimentando o fogo, vai aumentando o fogo, vai tornando esse fogo maior ainda, né? E, inclusive, tem muitas mulheres que começam um protocolo falando assim, Lucas, eu estou comendo, mas eu não sinto fome. Por quê? Porque ainda a lenha, ela está aquecendo o fogo. O fogo, ele está, né, alimentando a lenha. Sabe quando faz o churrasco? A gente bota lá o carvão, bota o fogo, mas demora um pouco para o carvão pegar. Parece que abafou o fogo, mas não. Daqui a pouco alimenta ali, vai queimando e fica poderoso. E aí depois de uma semana, mais ou menos, ela fala assim, já estou conseguindo comer. Depois já fala assim, cara, Lucas, eu chego na refeição já com vontade de comer. Por quê? O fogo vai crescendo. Tá? Então, cara, imagina, você então está agora com alimentação completinha, certinha, adicionou um exercício para potencializar esse efeito. Como que eu torno ainda mais potente todo esse processo? Suplementação específica. Existe uma coisa que a gente chama de o nome, acho que não é farmacêutico, mas o nome do suplemento, do fitoterápico, não sei ao certo o que eu posso denominar, rotular isso, mas é Morosil. Talvez você já tenha ouvido falar. Morosil. O que é o Morosil? É a casca da laranja. Então, a casca da laranja, ela tem substâncias que são termogênicas, ativam o metabolismo sem que você tenha um aumento na frequência cardíaca como a cafeína traz. Então tem muita gente, por exemplo, que não toma cafeína porque já tem uma pressão alta. Então se toma cafeína, teu coração aumenta, fica batendo mais forte, mais elevado, isso é um problema. Então a gente tem a casca da laranja, que é Morosil. Eu vou deixar o link aqui também desse suplemento para você adquirir. O nome dela é Citrus aurantium, tá? O nome da planta. Na verdade não é casca de laranja, eu estou confundindo aqui. É uma planta, é a casca de alguma coisa, tá? Mas enfim, é esse nome, Citrus aurantium. Me perdoe pela confusão aqui. Enfim, ela tem essa ação termogênica que não vai aumentar a tua frequência necessariamente. Então, você pode tomar o Morosil, também conhecido como Morosil, em jejum antes do cardio, antes da caminhada. Por quê? Porque vai ter uma ação em aumentar a produção do teu corpo, no teu metabolismo, tornando ainda mais eficiente todo o processo que a gente está falando aqui. Você pode também usar isso, não só de manhã no cardio, mas também depois, antes do almoço. Pode botar assim antes do almoço, por quê? Vai manter estimulando o seu metabolismo. São duas formas que você pode fazer. Pode começar 2 semanas só antes da caminhada e 2 semanas depois você coloca, além da caminhada, você coloca também depois, quer dizer, antes do almoço. Você aumenta essa eficiência. Obviamente, o que eu estou falando aqui, é importante você consultar um nutricionista, né? Apesar de eu ser nutricionista, mas eu não conheço você. O que eu estou te dando aqui são sugestões, mas você pode e faz do jeito, né, que você achar melhor. São coisas que eu, às vezes, aplico em paciente, tudo vai depender do estágio da paciente, do desempenho da paciente. Eu, obviamente, não coloco essas coisas quando a paciente tem muita dificuldade de fazer o básico, porque também não adianta você querer tomar remédio, né? Isso não é um remédio, isso é um fitoterápico, é natural, mas eu quero relacionar o seguinte: às vezes você está querendo, qual a palavra? Você está querendo substituir a tua indisciplina por um remédio. Tem muita gente que faz isso. Não é disciplinada com básico, e aí se usa o remédio como uma muleta para falar, não, se agora eu tô tomando um remédio, agora eu tenho que fazer por onde? Aí faz o remédio, usa o remédio, faz meio, mais ou menos, tem um certo resultado, mas depois que o remédio acabar, aí volta para a indisciplina, perde todo o resultado. Então, eu sempre falo, por isso que eu comecei com perfil alimentar, depois eu comecei com exercício e agora estou trazendo a suplementação. Pronto. Simples, prático, isso aqui é eficiente demais. Alimentos e chás. Chás você já deve ter visto um monte, né? Eu vou falar aqui coisas que você já ouviu, mas como você pode otimizar. Chá verde,
Chá verde é termogênico, então eu gosto de utilizar o chá verde ao longo do dia para manter o meu metabolismo um pouco mais acelerado. 1 litro de chá verde da erva ao longo do dia, de preferência ali com a alimentação, porque muitas vezes, eu pelo menos senti isso, né? Eu já vi pacientes também relatando. Toma um chá verde, tipo, entre as refeições ou em jejum, sente um pouco de enjoo. Eu, pelo menos, já senti. Então, eu gosto de utilizar junto com as refeições. Para tornar esse chá ainda mais potente, você pode misturar, por exemplo, um chá verde com um chá de cavalinha, porque o chá de cavalinha é mais diurético, então você tem um poder diurético ainda mais eficiente e também termogênico, tá? Já teve vezes que eu misturei chá verde, cavalinha e hibisco. Também ficou muito gostoso, muito bom a mistura. Fica a seu critério, tá? Mas eu quero que você pegue o princípio, utilizar o chá ao longo do dia para manter a eficiência do teu metabolismo mais, mais preciso, tá bom? Alimentos. Alimentos. Aí eu vou ser sincero com você, não é uma questão de ter um alimento específico. A gente tem aí a canela, o gengibre, que são termogênicos, mas tudo que eu estou te falando aqui vai ter muito mais eficiência. O alimento ele é mais um complemento. O cardápio, por exemplo, tem muitos alimentos que vão ajudar no processo, mas tem uma coisa que realmente ajuda mais você a acelerar o metabolismo, que é o consumo da proteína. Então, hoje você consumir a proteína que você precisa, ele ajuda também no processo metabólico. Por quê? Porque para você digerir proteína, você gasta energia, você gasta caloria. Então, isso meio que potencializa o teu processo metabólico. Por isso que muitos nutricionistas, muitos médicos, você provavelmente já viu, falam, olha, não deixe de consumir tua proteína, olha, você tem que consumir essa quantidade de proteína. Só que só isso, e eu falo só isso porque muitas mulheres ficam presas, não, Lucas, eu estou focando aqui na minha proteína, eu garanto a minha proteína, mas esquece de todo o resto, né? Então, tanto o chá quanto o tipo de alimento e proteína são, assim, de tudo que eu falei aqui, é uma parte. Então, se você focar só nessa parte, não vai ter tanto resultado. Mas agora, se você focar em todas as outras partes, e se você falhasse ainda que nessa fase da proteína, você não teria tanto prejuízo. E é muito difícil mesmo você também falhar na proteína ou em alimentos quando você está focando num bom perfil alimentar, na atividade física, no exercício, na suplementação e no alimento como um todo. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. É um vídeo que veio para abrir sua mente e já de uma forma simples, não tem que ser complexa, é simples, te ajudar a começar a mudar os seus comportamentos, começar a fazer por onde. Você não precisa começar tudo de uma vez, você não precisa, eu vou comprar primeiro o suplemento, depois que começar o suplemento, vou começar tudo. Não, começa ao devagar. Primeiro, garanta aí o cardápio desinflama, começa o cardápio desinflama, já começa a fazer uma caminhada em jejum, fica assim, se você não se sentir seguro ainda em tomar um suplemento, não tem problema, vai com o cardápio, já vai mudar muita coisa. Se você quiser uma coisa mais personalizada, entra no protocolo Desinflama para a gente começar isso de uma forma mais potencializada possível, adaptando para a tua realidade, respeitando as tuas necessidades, as tuas individualidades. Também vai ajudar muito e eu vou estar junto com você. Então você vai ter mais segurança e mais capacidade de fazer tudo que precisa para você desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino e, de fato, conseguir ter um corpo mais magro, perder gordura e melhorar a sua qualidade de vida. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta o que você achou, se você gostou, se você vai colocar em prática, se você não vai colocar em prática e compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e não consegue de nada emagrecer e perder gordura e está buscando uma solução. E esse vídeo com certeza vai ajudar ela, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, te vejo no próximo vídeo.